Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que vocês estiverem ouvindo esse podcast. O meu nome é Marisa e hoje, gente, a gente vai contar um caso criminal clássico, né? Acho que a gente pode falar que é um caso criminal clássico e eu adoro quando a gente traz esses casos assim, que são mais conhecidinhos, assim, porque geralmente tem muita informação, tem bastante coisa pra falar sobre e sempre é muito interessante. Mas como vocês sabem, eu não tô sozinha hoje, eu estou com meu amigo, best friends forever, Thiago. Oi, Marisa, tudo bem? Como você se sente um pouco mais velha, né? Afinal, tanto eu quanto você fizemos aniversário no mês de julho. Esse podcast, inclusive, deveria ser postado em julho, mas, galera, dá um tempo, a nossa vida tá bem conturbada. Eu tenho filha, a Marisa quebrou celular, recebeu outras notícias, a vida tá uma loucura. Realmente a gente não faz por mal. A vida é uma loucura, né, Marisa? E como que você se sente mais velha? Gente, pra ser sincera, eu não gosto não, assim, porque quanto mais velho você fica, mais você percebe que a vida é sem graça, a não ser que você seja rico, né, e a vida sempre vai ser engraçada pra você, mas se você é que nem a gente que é proletariado, trabalha, enfim, tem que pagar as próprias contas. Tem que fazer seus corres. Exatamente, você percebe que a vida é meio sem graça, mas é fazer o quê? Esses tempos eu tô assistindo o BoJack Horseman e BoJack tem uma visão muito niilista e pessimista da vida, né, e aí eu começo a meio que absorver isso, porque eu adoro o BoJack, mas é um negócio que eu sempre me sinto mal assistindo. Então, como vocês sabem, vocês devem acompanhar, e eu acompanhei e fiquei bem triste. A Marisa acabou quebrando o celular. Conte esse infortúnio, Marisa, e o que você teve que fazer depois? Então, gente, meu celular era um Samsung A70. Eu gostava muito dele, tipo, eu usava ele principalmente pra gravar, pra fazer as lives que eu sei que vocês adoram. E ele simplesmente se estraçalhou no chão. Ele se estraçalhou no chão, eu fiquei com muita raiva, chorei horrores. Primeiramente, era um recurso meu de trabalho, e segundamente, era um celular e eu não teria dinheiro para comprar outro, né? Até teria dinheiro, tanto que eu comprei outro, mas eu não queria, não era um gasto que eu tava prevendo naquele momento, né? Então, senhorita, eu fui lá no centro de Curitiba ver para trocar a tela do celular. E eu tenho trauma de troca de tela, Thiago. Não sei se você já trocou a tela de algum celular, mas eu tenho trauma porque uma vez eu troquei a tela de um celular meu 4 vezes do mesmo celular e as 4 vezes ficaram uma bosta. Eu nunca tive esse desprazer porque, literalmente, quando quebrou, eu literalmente falei, não vou trocar a tela porque eu sei desse rolê. E, tipo, às vezes, como eu compro, como vocês devem saber, eu sou meio pão duro e eu sempre compro celulares tipo da faixa dos milão, assim. Então, se quebrou uma tela, vai custar uns 400, 500 reais. Eu falo, dá mais umas parceladinhas e compra um celular novo. Exatamente, assim, o problema é que como eu trabalho com vídeo, né, gente, eu não poderia comprar qualquer celular, né, eu teria que comprar um celular com uma câmera boa, com um espaçozinho pra meter os vídeos lá dentro. E então, né, quando eu vi o valor pra trocar a tela daquele celular, eu fiquei, o que eu faço agora, né? Porque eu fiquei muito naquele dilema, né? Porque, tipo, era 25% de eu comprar um celular novo e não sei o restante, né, gente? Então, não sei, me expressei mal na matemática, desculpa. Mas, assim, o valor pra trocar a tela tava muito caro e, como eu disse pra vocês, eu tenho trauma porque sempre ficou uma bosta as telas que eu troquei. E daí eu falei, não, eu vou comprar um celular novo. E eu decidi que eu ia comprar um iPhone. Só que o que acontece? A minha intenção era comprar um iPhone 10, um iPhone 11. Ali por baixo. Eu cheguei até aí na loja da Samsung. Gente, a loja da Samsung tava tão cara. Tava tão cara que eu fiquei, gente, na minha época não era as coisas. Então, gente, eu acabei, né? Meu namorado me levou nessa loja, que é uma loja que tem aqui em Curitiba. Se eu não me engano, eles têm loja em São Paulo também. Aqui em Curitiba, eles têm uma loja ali na Avenida Batel. E eles também têm uma loja no Shopping Boulevard, que é a Upphone. Gente, a Upphone, eles vendem só coisas da Apple.
principalmente iPhones, mas eles têm iMac, eles têm iPad, eles têm AirPods, tudo que vocês possam imaginar da Apple. E eles vendem tanto celulares assim, iPhone novos na caixa, quanto celulares iPhone usados. Só que, tipo, o moço da loja, ele me mostrou vários modelos de celular, tanto lacrados quanto usados, e assim, até os usados, gente, estavam numa qualidade muito boa. Tipo, você não diria que era usado, sabe? Porque, tipo, não tinha um risco sequer. E eu fiquei até surpresa com isso, porque os meus celulares, dá uma semana, já tá cheio de risco. Os de lá não tinha isso. O meu tá completando 2 aninhos, eu tenho só os risquinhos na tela, porque eu não coloquei a película. E nesses 2 anos eu não tive nenhum problema com ele, graças a Deus. E continue assim, amém. Continue assim, exatamente. Lá eles vendem película, vários acessórios oficiais da Apple, e o moço, ele me atendeu muito bem, gente. Então, tipo, isso não é uma publi, tá, gente? Mas é uma recomendação sincera. Eu fui lá pra comprar um iPhone 11, só que o moço era um vendedor tão bom que eu saí com um iPhone 13. Eu comprei o iPhone 13 Pro e eu sempre fui a pessoa que falava que nunca ia ter um iPhone, gente. Isso foi até eu botar a mão no iPhone, gente, porque realmente, gente, a câmera é tudo isso que as pessoas falam, sim. Então, assim, eu tô curtindo bastante. Então, se você tá procurando um lugar pra conseguir um celular novo, se você quer um iPhone, até mesmo, né, gente, consertar o seu iPhone, deu algum problema nele, eles têm assistência técnica lá também. Fica a recomendação aqui do podcast, que é o Upphone. Então, eles têm loja em São Paulo, aparentemente, e aqui em Curitiba eles têm tanto no Shopping Boulevard, na Avenida Batel, e procura eles lá no Instagram, gente, Upphone, que eu acho que eles vendem para outros estados também. Então fica aí a nossa recomendação. Muito obrigada, Upphone, por ter me ajudado a encontrar um celular bom, por um preço, assim, que eu consegui pagar e vou conseguir pagar, porque, sério, salvou a minha vida. Não, gente, eu tava ferrada, gente, vocês não têm noção, porque o celular que eu tinha aqui de reserva, gente, câmera... Parece aquelas câmeras de segurança, sabe? Que as câmeras da humanidade, elas evoluem, né? Mas as câmeras de segurança, a imagem sempre tá uma bosta. Realmente, é bem engraçado, porque isso que você falou é uma verdade. Você vai ver hoje em dia ainda as câmeras são horríveis. Mas então, galera, eu vou deixar esse link na descrição da Upphone. E se vocês quiserem ajudar a Marisa a pagar esse celular, também agora quem vai estar editando esse podcast sou eu, porque infelizmente, galera, o podcast ele tem que ser sustentável. E ultimamente ele não estava sendo. A gente sabe que as recompensas que a gente estava dando, a gente não estava conseguindo entregar por causa da nossa vida corrida. Só que agora a gente vai tomar vergonha na nossa cara, né, Marisa? Exatamente. E vai se organizar, fazer podcast extra. A gente já tem livro, pode ficar tranquilo, esse mês a gente vai sortear livro. Então dá mais esse voto de confiança pra gente. A gente promete que vai trazer conteúdo muito legal no podcast. E a gente vai tentar aumentar a carga de podcasts, tá bom, galera? E como as pessoas podem nos ajudar financeiramente, Marisa? A principal forma de ajuda que a gente tá tendo no momento é o Pix, que eu acho que é o mais prático, é o mais, assim, que o pessoal mais ajuda. Se você quer mandar um Pix pra ajudar a gente, é só mandar pro e-mail contato@apenazumpodcast@gmail.com. Tudo juntinho, contato@apenazumpodcast@gmail.com. Mande com uma mensagem, porque é melhor ainda, porque pelo Pix você pode mandar uma mensagem personalizada, a gente pode ler aqui no podcast, a gente adora, a gente se diverte. Lady Thiago, obrigada pelo trabalho incrível de vocês. Maratonar os episódios virou minha versão moderna da rádio AM da minha mãe. Beijos, Paty. Que bonitinho. Adorei. Paty, ó, já estamos íntimos. Muito obrigada pelo Pix, vai ajudar a gente demais. E também você pode ajudar a gente pelo Orelo, gente. E o Orelo, mais do que nunca, tá sendo o que a gente mais quer, né, Thiago? Sim, a gente vai acabar trocando o nosso apoio do Apoia-se para Orelo, porque, gente, eles têm coisas muito legais. Eles têm como você pagar em Pix, em boleto, em cartão de crédito. Então a gente vai mudar a nossa forma de apoio para Orelo, que é uma plataforma brazuca que ajuda produtores de conteúdo. Então, mesmo que você não possa nos apoiar financeiramente, só de você ouvir lá, ajudando com alguns centavinhos. Eu sei que é muito bom, é muito reconfortante ver no Spotify que a gente está em
top X da categoria, mas digamos que a gente precisa atualmente de dinheiro no bolso para ajudar a manter o projeto. E galera, quando eu falo manter o projeto, é realmente manter esse projeto vivo. Então, se você apoia a gente, acredita no nosso trabalho, gosta do nosso trabalho e acha que a gente tem que continuar, por favor, dá aquele incentivo. E agora vamos pro caso, que a gente já enrolou bastante, Marisa. Pode ir pro caso, finalmente! Chega de enrolação! Você fez mistério, né? As pessoas já devem saber porque elas viram a capa do episódio. Mas de quem que a gente vai falar hoje, Marisa? Sobre o H.H. Holmes, que ficou conhecido por ser o primeiro serial killer dos Estados Unidos, né, gente? O primeiro de vários, né? Alguém teve que correr para que os demais pudessem andar, não é mesmo? Né? Né, gente? A gente sabe que os Estados Unidos é conhecido por ter muito serial killer. Já fizeram várias pesquisas e lá realmente é o lugar que mais tem serial killer. Alguém tinha que ter sido o primeiro. E será que foi realmente o primeiro? A gente não vai saber. Mas o H.H. Holmes é, sim, considerado por muitos o primeiro serial killer dos Estados Unidos. Bom, seria em português, né? H.H. Holmes, mas eu acabei me acostumando a chamar ele de H.H. Holmes mesmo. Porém, ele não nasce com esse nome. Ele nasce como Herman Webster Mudgett. Ele nasceu no dia 16 de maio de 1861 em uma pequena aldeia que fica em New Hampshire, nos Estados Unidos, chamada Gilmanton. A sua família era muito privilegiada e influente. Para vocês terem uma ideia, a família do Herman, que a gente vai chamar, mas que é o Holmes, depois vocês vão entender por que dessa troca, mas a família do Holmes, ele tinha uma linhagem que ele ia até os primeiros ingleses que chegaram a 200 anos antes dele nascer. Então, sabe aquela galerinha que era protestante, foi para os Estados Unidos extremamente influente e privilegiada. Porém, o seu pai espancava o seu filho com certa regularidade, com o intuito de instruir o seu filho, dar bons modos, né, Marisa? Sempre essa coisa do pai querer dar bons modos pro filho e ele se tornar um serial killer. Que naquela época, obviamente, não deveria ter a menor noção de como é que se educava um filho, né, pessoal? Tipo, psicológico, né, tudo revertido e virou uma bola de neve. Hoje em dia que o pessoal tá falando um pouquinho mais sobre como ter uma educação consciente dos filhos. E mesmo esse pessoal que fala sobre isso ainda é julgado por não bater nos filhos. Então naquela época, gente, eu acho que nem era muito diferente, assim, do que as demais pessoas tratavam os filhos, né? Então esse pai ele era muito agressivo justamente por ter essa intenção, né, de instruir os filhos, né? E o Holmes não era o único filho da família, eles tinham 5 filhos ao todo e o Holmes era meio que o filho do meio. Um casal mais velho, um irmão e uma irmã mais velhos e um irmão e uma irmã mais novos. E ele era o filho do meio, assim. Sim, apesar disso, né, dessas agressões que rolavam ali no ambiente familiar, ele desde sempre foi considerado uma pessoa muito inteligente, era um jovem, assim, que tinha uma inteligência acima da média, sempre teve um interesse muito grande por medicina, que vocês vão ver que depois vai ser uma área da vida dele que ele vai trabalhar, sim, ele vai se tornar médico. Ele passou a maior parte da infância dele isolado, ele tinha poucos amigos e, inclusive, ele sofria muito bullying, ele era perseguido por esses demais colegas. E essa perseguição que eles faziam com o Holmes era uma coisa que traumatizou muito ele, que deixou ele muito assustado, porque na época, né, acho que tinha um médico ali da aldeia, né, ele tinha um esqueleto e os meninos trancavam ele junto com esse esqueleto, levavam esse esqueleto pra mostrar pro Holmes e tal. E obviamente, gente, naquela época o esqueleto não era de plástico, tá, gente? Era um esqueleto de verdade que o médico tinha. E isso era uma coisa que, tipo, aterrorizava ele, que ele tinha um trauma gigantesco. Porque basicamente eles pegavam ele e trancavam o Holmes num armário com um esqueleto. E diz que no começo ele sentia medo e depois dizem que ele começou a sentir fascínio. Nunca saberemos, mas é uma coisa que se fala muito. Onde ele foi estudar era um internato, então é onde ele ficava. Então lá também ele sofria essas agressões dos amigos e tal. E era um internato muito conhecido até hoje, que se chama Phillips Extern Academy. Ele era, academicamente falando, ele era muito bem sucedido, né, Marisa? Sim, com certeza, né? E no meio de todas essas pessoas, né, não eram só pessoas que tratavam ele mal. Ele tinha, assim, um melhor amigo, e esse melhor amigo se chamava Tom.
Eles eram muito amigos, assim, eles faziam várias coisas juntos. Porém, o Holmes presenciou a morte desse amigo em um acidente. O que acontece? Os dois eram crianças e uma das coisas que eles mais gostavam de fazer era explorar casas abandonadas. Explorar locais e por aí vai. E certo dia, os dois estavam explorando uma casa abandonada quando o Tom acabou caindo de um lugar muito alto. E por muito pouco mesmo, o Holmes não caiu junto com ele, morreu junto. Então, ele acabou vendo, gente, imagina o trauma, né? A morte do melhor amigo dele, na frente dele, né? Enquanto os dois estavam brincando, se divertindo. Então, acredito que tenha sido uma coisa bem traumática. Tanto que depois, né, assim, conforme os anos vão passando, ele vai começar a fazer as primeiras coisas meio bizarras, vamos dizer assim, que vai ser quando ele tem 11 anos. O que ele vai fazer? Ele, como todo bom serial killer, como a Marisa disse, ele fez a carteirinha do serial killer, né? Ele inventou a carteirinha do serial killer. Ele vai começar a fazer experimentos médicos com os animais. Ele era fascinado pela anatomia, então ele pegava sapo, coelho, cachorro, sabe, tudo que é animal, ele começava a fazer experimentos médicos com ele. E muitos deles cruéis. E como a gente já viu várias e várias vezes, em alguns casos, essa questão do maltrato aos animais é um dos primeiros sinais que vai aparecer em vários casos, né? A gente vê isso desde cedo, assim, maus tratos aos animais e esse interesse pela anatomia, tanto humana quanto de animais de mais variados tipos, né, Marisa? Mas ele consegue até se sair bem, ele conclui o ensino médio sem nenhum problema, e aí ele começa a dar aula como professor. Ele começa a dar algumas aulas para ganhar algum dinheiro, né? O que acontece? Em 1878, ele se casa pela primeira vez com uma mulher chamada Clara Lovering. E 2 anos depois, eles tiveram um filho. Em 1882, então, ele começou finalmente a estudar medicina na Universidade do Michigan. Ele acaba se formando alguns anos depois. Só que o que acontece? Enquanto ele esteve na faculdade, vocês vão ver, gente, o Holmes, além de tudo, né, é golpista. Mas antes da gente falar dos golpes que ele vai começar a aplicar, nessa faculdade ele começou a ter aula com um maluco, e eu vou usar esse termo mesmo, com um maluco chamado Dr. Nahum Whitewaite. Não sei como é que é a pronúncia do nome desse cara. Porém, esse professor desta faculdade, ele defendia piamente de que as aulas deveriam ter corpos reais e que deveria haver dissecação humana nas aulas, ou seja, pegar pessoas e dissecar o corpo delas para ver por dentro. E o Holmes concordava demais com aquilo, na real, né? Ele falava, é isso que tem que rolar, concordo, dissecação humana na sala de aula. E o que acontece, né, gente? Antes dele começar, né, a fazer os experimentos dele, né, dissecação, que ele vai fazer depois com algumas das vítimas dele, ele precisava de dinheiro. E como que ele começa a ganhar dinheiro? Aplicando golpes. Então, assim, não basta ser serial killer, tem que ser estelionatário também. Porque o que acontece? Pelo jeito, a faculdade de medicina é bem cara. Pelo que me dizem até hoje, ela é meio carinha, assim, por assim dizer, ela é bem carinha. E aí ele precisava de um jeito para pagar a faculdade dele. Daí ele começa a aplicar alguns golpes, alguns estelionatos. Ele começa a fazer umas apólices de seguros aí meio fictícias para umas pessoas que não existiam. Mas o que acontece? Como seguradora não é boba e golpista tem de monta, ele precisa de um corpo. Ele realmente precisa de um corpo para conseguir dizer que, essa pessoinha é aquele corpo ali. Então ele começa a achar cadáveres e para ter que comprovar a morte dessa suposta pessoa que ele fez a apólice para ele conseguir pegar o dinheiro, né? E de onde que ele roubava esses corpos, Marisa? Ele roubava dos cemitérios, gente, cemitérios locais. E assim, como se já não bastasse ele roubar corpos, né? Por isso, né? Cada um rouba o corpo pra fazer o que quiser. Uns fazem roupa, né? Outros vendem corpo. Enfim, né, gente? O Holmes, ele roubava do cemitério, né, da cidade, e ele não só fazia essas apólices falsas de seguro, ele também vendia esses corpos ilegalmente para a faculdade de medicina, que, gente, nessa época, era um ramo que dava uma grana que vocês não têm noção. Dava muito dinheiro, era um crime que era praticado por várias pessoas.
Tanto que na era vitoriana, por exemplo, era comum de que parentes ficassem no cemitério por pelo menos os primeiros 7 dias após o enterro para garantir que ninguém ia roubar o corpo da pessoa. Porque principalmente de pessoas que tinham acabado de ser enterradas, era justamente esses corpos que as faculdades de medicina queriam, né? E elas compravam, assim, esses corpos ilegalmente, e o Holmes sabia disso e começou a vender, né? E com isso ele conseguiu pagar a faculdade de medicina dele e também ele começou a entender como é que funcionava o ramo de golpes, né? Então o que acontecia? O Holmes, ele criava uma apólice fictícia para uma pessoa, achava um corpo para dizer que era essa pessoa e depois que ele conseguia o dinheiro de seguro, ele ainda pegava esse corpo da pessoa e vendia para a faculdade. Então ele ganhava dinheiro em tudo com isso. E diz que ele também ganhava dinheiro vendendo ossos, pelo que eu sei, ele também vendia questão de esqueleto. Então, assim, gente, tudo que ele conseguia vender e achar no cemitério, ele vendia. O cara era muito, muito esperto, gente. Em 1884, ele acabou se separando da esposa dele. E nessa época, ele teve 3 empregos, chegou a morar em 2 cidades diferentes. E depois dessa fase, ele decidiu viver como um andarilho. E essa que é a parte louca, gente. Eu falo, o cara, ele era sedutor. Ele era sedutor pra caramba, porque ele ia vivendo como andarilho, cada hora ele tava numa cidade, ele encontrava não só esposas diferentes, ou seja, cada cidade ele arrumava uma mulher diferente, ele também arrumava empregos diferentes, ele trocava de cidade, então era um ciclo, gente, ele trocava de cidade, arrumava uma esposa, arrumava um trabalho, e ia embora da cidade. E era um ciclo sem fim. Que ele não se separou legalmente da Clara Loveling. Ah, na época nem acho que era possível isso. Bom, gente, até que em 1886 ele acaba finalmente encontrando um lar, vamos dizer assim. Ele passa a morar em Illinois, no Chicago. E aí sim, gente, ele vai ganhar o nome que a gente tá chamando ele, que é H.H. Holmes. Porque ele acaba adotando um pseudônimo e ele começa a se chamar de Dr. Henry Howard Holmes. Lá, ele começa a trabalhar como assistente de farmacêutico para uma viúva e idosa chamada Elizabeth Houghton. Só que o que acontece? A Elizabeth, ela era dona dessa farmácia e o Holmes trabalhava para ela. Só que o que acontece é que misteriosamente, vocês sabem quando a gente fala misteriosamente assim? É porque não é tão misterioso assim. Elizabeth desaparece e muitas pessoas acreditam, eu acredito também, que ela foi a primeira vítima fatal dele. E o que acontece, né? Ele queria comprar a farmácia dela. Vira dono da farmácia. Elas fazem o contrato, fazem tudo certinho, só que, golpista do jeito que ele é, ele não tinha pagado o valor X que ela estava querendo vender a farmácia dela. Então, o que acontece? Já que ele não tinha pagado, ela decidiu acionar os advogados, ir atrás dos direitos dela, e depois disso ela simplesmente desapareceu. Ninguém sabe sobre o que aconteceu com ela. O Holmes, na época, ele disse que ela tinha ido viajar, que ela tinha decidido se mudar para Califórnia e que eles já tinham resolvido toda essa questão e por aí vai. Só que, obviamente, pelo menos na minha cabeça, não foi bem isso que aconteceu. Provavelmente ele deu um chá de sumiço nela. E o Holmes, gente, ele era uma pessoa, assim, que, como muitos serial killers, conseguia convencer muito bem as pessoas. Então, ele era uma pessoa que se vestia muito bem. Ele andava dentro da moda, ele tinha uma personalidade que era considerada agradável, ele era muito inteligente, ele era um homem muito charmoso, muito atraente, então ele conseguia convencer as pessoas com uma facilidade muito grande. Tanto porque ele teve 3 esposas. Sim, ao mesmo tempo. Tem a Clara Lovering, ele vai ter a Martha Belknap e a Georgina York. Então ele vai ter 3 mulheres ao mesmo tempo. Meio que ele casou com todas. Eu acredito que ele deve ter usado identidade falsa, alguma coisa do gênero, para poder casar, porque teoricamente é crime. Se você casar com 2 mulheres ao mesmo tempo, nos Estados Unidos é crime, ele pode ser preso. Mas digamos que se quem roubava cadáver de cemitério e vendia para a polícia segura, eu acho que isso mudar o nome não é a pior coisa que ele fazia, né? Sim, gente, então sim, imagina a lábia que um homem tinha que ter pra ter 3 mulheres ao mesmo tempo. E o que acontece, gente? Essa farmácia, né, que ele roubou, né, essa farmácia que ele era dono, começou a ter muitos lucros. Então, com o passar do tempo, ele começou a ganhar muito dinheiro. E foi aí, né, que
imaginem assim, tinha a farmácia e do outro lado da rua tinha um terreno, assim. Ele viu aquele terreno e ele teve a ideia de comprar aquele terreno e construir o que ele chamaria de castelo. Não parecia um castelo, como a gente imagina, era mais ou menos um prédio, assim, que tinha uns 3 andares. E ele decidiu construir aquilo pra meio que construir esse castelo, né? Que era uma coisa que ele queria. Então, esse prédio tinha 3 andares, como eu disse pra vocês. Ele ficava na frente da farmácia, foi construído em um terreno baldio. A construção, gente, ela era uma construção bem antiquada, na verdade. Eu acho que o Holmes, ele tinha a ideia de fazer alguma coisa meio chique, mas acabou não. Então, o que tinha lá naquele castelo? Tinha 100 quartos, 100 quartos. Ele tentou, do máximo que ele pôde, assim, decorar o local para que parecesse um local chique, né? Um local refinado, mas muitas pessoas falaram que era muita mistura, era muita coisa, então acabava que não ficava com essa vibe de riqueza que ele queria. Os quartos, né? Eles eram interligados, ou seja, você podia ter acesso a todos os quartos por passagens secretas. Na verdade, assim, ele literalmente construiu um hotel. A intenção principal não era de ser um hotel, mas depois vai acabar virando um hotel. Mas ele literalmente construiu um hotel pra matar gente, né? Vamos começar eu vou voltar lá na história da farmácia. Na história da farmácia, muitos dizem o que ele fazia. Ele roubava a própria farmácia. Então ele depreciava o valor da própria farmácia porque ele queria comprar barato. Tem muito essa especulação se ele matou ou não a dona da farmácia. Alguns dizem que não, diz que ela estava realmente velha, ela realmente vendeu para o Holmes e foi embora. Tanto que no Assassinos em Série em inglês eles falam que ela não morreu, que a família dela foi encontrada um tempo depois e que ela estava viva. Isso eu não soube dizer, essa foi uma das incongruências do caso. Mas que, tipo, vocês também vão ter essa mesma incongruência, porque alguns dizem que ela morreu, outros dizem que não. Mas essa questão do castelo é meio que unânime, que ele tentou fazer uma coisa super luxuosa. E vocês ficam pensando, caraca, uma construção com 100 quartos, isso deve ter custado muito caro. E realmente custou muito caro. Ele enganou muita gente, ele teve que fazer muitos empréstimos, ele fazia empréstimo em nome que não era dele, ele achava corpo para vender, ele fazia apólice de seguro. Então tudo que é tipo de trambicagem para fazer esse castelo dele, ele fazia. E no que esse castelo virou de fato, Marisa? Então, como eu disse pra vocês, gente, ele literalmente, depois vai virar um hotel, né? Mas ele literalmente fez um hotel pra matar gente. Então não eram só 100 quartos, esses quartos eles eram interligados, havia passagens secretas. Havia frestas que ele poderia ir por trás, assim, e observar o que estava acontecendo dentro daquele quarto. Alguns desses quartos conseguiam se transformar em câmaras de gás. Sim, gente, câmaras de gás, que ele abriria ali uma tampinha, vamos dizer assim, e o gás entraria e a pessoa que estivesse lá dentro morreria. Alguns quartos tinham 5 portas e algumas dessas portas não levavam para lugar nenhum. Alguns dos quartos também eram a provas de som e também tinha locais secretos, né? Como eu disse, que o Holmes usava para observar o que estava acontecendo dentro do quarto. Nossa, isso é muito Scooby-Doo, sabia? Scooby-Doo, cadê você? Sim, aquela pintura que o olho se mexe, né? A planta, né, da casa, é que o que acontece? Ele contrata 3 engenheiros, se eu não me engano, para trabalhar ao mesmo tempo na construção desse castelo. Só que cada um deles tinha uma planta. Então ninguém sabia qual que era o plano original, qual que era a planta real do local. A única pessoa que sabia e conhecia todos os quartos, todos os locais que tinham, era o Holmes. Por isso que ele contrata 3 engenheiros e cada um deles ele dá uma planta, cada um constrói uma parte e no final todo a única pessoa que ia saber era ele. Tanto pra vocês terem uma noção, 51 portas, pensa, 51 portas. Quando você abria ela, dava pra uma parede de tijolos. E realmente, isso é muito Scooby-Doo. Isso é muito Scooby-Doo. Dos 100 quartos, nenhum deles tinha janela. Nenhum deles tinha janela, gente. Isso me dá uma... Bem insalubre o negócio. Sim, né? me dá uma claustrofobia, não sei como é que fala. Tinha escadas também, gente, que não levavam pra lugar nenhum. Você subia aquela escada, não dava pra lugar nenhum.
Além disso, gente, no final, então, gente, era muito coisa de filme de terror, né? Eu sei que a temporada Hotel, né, do American Horror Story se inspirou totalmente na história do H.H. Holmes, mas eu acho que tinha muito que ter um filme, ou que se inspirasse muito nessa parte do hotel, ou que contasse a história dele. Já deve ter, com certeza, mas deveria ter alguma coisa assim mais focada pro hotel em si. Enfim. Então, assim, já tinha os 3 andares e embaixo no subsolo tinha um porãozão, assim, enorme. E lá, gente, era meio que o laboratório dele, onde ele levava as vítimas depois pra fazer experimentos, né, de secar o corpo. Enfim, bem aquela coisa assim de laboratório de filme de terror. Lá havia 2 fornalhas e até mesmo crematórios pra que ele pudesse cremar os corpos. Tanto que, assim, a gente não sabe ao certo quantas foram as vítimas que ele realmente matou. Tem tanto um número, assim, que é menorzinho, tipo, até um número que é gigante de possíveis vítimas. Porque, como ele cremava os corpos, e depois vocês vão ver outra curiosidade do que ele fazia com os corpos, não tinha provas, vamos dizer assim, não tinha como saber quem ele realmente tinha matado. Fora que muitas das pessoas que ele matava, depois que o local vai virar um hotel, eram pessoas que estavam de passagem, então ficava muito difícil pra polícia investigar. Então, fica vários enigmas do ar, né, sobre o que tava rolando. E como eu disse pra vocês, ele tinha esse laboratório no porão do prédio, e lá ele fazia vários experimentos. Tiago, você pode me dizer mais ou menos, além de dissecar os corpos, o que mais que ele fazia? Ele torturava, queimava, dissecava, esfolava as vítimas. Então, gente, tudo que vocês possam imaginar ele fazia com o corpo. Você vê que ele tinha o conhecimento médico, porque de fato ele, eu não sei, ele realmente chegou a se formar, ele realmente chegou a virar médico de fato, porque isso é uma das coisas que eu não consegui, tipo, ele era chamado de doutor, mas eu não sabia se ele realmente se formou em Michigan, isso que eu não achei. Você sabe me dizer, Marisa? Então, eu também não tenho certeza absoluta, mas eu acho que se ele não se formou, ele chegou muito perto de se formar. Porque realmente ele tinha muito conhecimento de medicina, tipo, bastante mesmo. Então eu tenho também as minhas dúvidas, não é uma coisa que o pessoal fala tanto, mas eu acho que pode ser que ele tenha se formado, ele chegou muito perto. E o que acontece, gente? Como eu disse pra vocês, o intuito, assim, dele no começo não era ser um hotel, né? Porém, mais ou menos no ano de 1893, vai acontecer uma coisa que eu não sei se ainda existe hoje em dia, mas uns anos atrás era muito conhecido, que é a Expedição Mundial. Como é que é o nome? Eu tô vendo aqui no ticket que eu tenho na parede, que eu tenho um ticket, gente, que a Darkside me mandou um livro do H.H. Holmes. Aí veio o ticket desse evento, que é World's Columbian Exposition, que é essa exposição mundial, que era uma exposição que era muito famosa, principalmente nesses anos, assim, de era vitoriana e por aí vai, que acontecia em vários locais do mundo para que se pudesse mostrar as principais invenções que tinham acontecido. Tanto que, se eu não me engano, o Santos Dumont, quando ele voou pela primeira vez com o avião que ele construiu, foi numa dessas exposições mundiais que aconteceu em Paris. Então era um evento que ia bastante pessoas, e esse evento ia acontecer em Chicago, que era justamente onde ficava o hotel do Holmes. Que não era um hotel, mas iria virar um hotel. Então, quando ele soube dessa notícia que esse evento super importante ia chegar até a cidade, ele começou a oferecer o local, né, como se fosse um hotel, e várias pessoas começaram a se hospedar lá, principalmente porque ele oferecia a estadia por um preço muito barato. Então, assim, eram muitas pessoas, além disso tinha muitos funcionários, tanto que em 2 anos cerca de 150 funcionários passaram pelo castelo, além de turistas que estavam visitando a cidade para a exposição mundial que eu contei antes para vocês. Tem que ser muito barato esse hotel para, tipo, não ter nem janela. Realmente esse hotel aí. Sim. Eu também acho, assim, fora que, tipo, a gente não tem, infelizmente, né, a gente não tem foto por dentro, né, do hotel. Imagina como era esse job também, né, Marisa? Sim, a gente só tem foto por fora, né? E por fora já dá uma impressão que é um lugar meio esquisito. Procurem depois, né? A gente realmente não tem foto por dentro, né? Nossa senhora, eu lembrei de uma coisa muito nada a ver. Então fale. Não, que eu falei, infelizmente a gente não tem foto dentro do hotel, e eu lembrei daquele meme super antigo. Infelizmente o homem não foi capaz de inventar uma câmera que fosse capaz de filmar o encontro do ovo.
dentro do bolo. Eu lembrei, enfim, gente, é um meme super velho já. Mas eu lembrei disso agora com a gema. Ai, gente, aquele cara do bem-estar, desculpa. Mas realmente, infelizmente, o homem não foi capaz de inventar uma câmera pra filmar dentro do hotel do Holmes, né? Mas enfim, o que você falar, Thiago? É muito mais relevante. Bom, além de você trazer memes antigos, cara, a primeira vez que eu vi a foto do castelo, eu literalmente, sério, eu falaria que aquela é uma casa de 2 andares meio estranha que tava numa esquina de Chicago, assim, porque, assim, eu não vejo nada demais nela, ela só é grande e pomposa, assim, dá pra ver. Mas eu diria que é um estabelecimento comercial, não ia dizer que é um hotel, coisa do gênero. Ela tem até umas... É que embaixo, assim, vamos dizer assim, no primeiro andar, ele alugava pra algumas lojas, né, venderem suas coisas e tal. Tanto que tem uma foto aqui que eu tô olhando, que tem ali Used Magazines, deve ser o quê? Um sebo, alguma coisa assim. Então, tipo... tinha books aqui. Tinha um comércio embaixo. Signs também, tipo, então algum comércio embaixo tinha, mas é uma casa meio estranha, assim, porque ela tá meio fora de contexto, porque dá pra ver que ela é bem diferente do entorno, né? A gente falou mais ou menos agora como que era esse hotel, né, esse castelo que ele era dono, ele chamava de castelo, né, esse prédio. E a gente pode dar um exemplo de umas vítimas dele, que foi a família Corner, né? O que você pode me falar sobre essa família, Thiago? O que aconteceu? Corner era uma família, era um relojoeiro e ele vai com a sua esposa, Julia, e com a sua filha Pearl. O Holmes, ele teve um caso com a Julia, ele acaba engravidando ela. Então, o Corner fica muito bravo, ele fica frustrado, enfurecido, e aí ele foi embora. Ele foi embora porque basicamente... eles meio que já tinham notado que o Holmes ele tinha uma lábia muito grande, e eles se mandam e ele acaba matando a Julia num aborto, e dizem que isso foi muito cruel, porque o Holmes, é por isso que eu não sei se ele era de fato médico. Muitos dizem que não é nem porque ele não era médico, mas é porque ele não tinha experiência em fazer esse tipo de procedimento, que era o aborto, que também era ilegal na época. Ele vai tentar fazer um manuseio para tirar o feto da Julia, só que pelo mau manuseio, provavelmente as condições sanitárias que não deviam ser das melhores, ele acaba matando tanto a criança quanto a própria Julia. O que ele faz depois disso, de ter essa perda? Bom, depois disso, né, tinha a filha mais nova, né, do casal, né, que era a Pearl, e ele também mata ela. Então, ele matou a mãe e a filha, e o pai, ele foi embora, né, ele abandonou a família por causa dessa traição, e por aí vai. E o que acontece, né, gente? Esse é o exemplo de um dos casos, né, porque como eu falei pra vocês, é muita gente que passou por esse castelo. Fora os funcionários. Funcionários a gente tem um número, pelo menos, 150. Fora os turistas. Então, como passou muita gente, a gente não tem exemplos de muitas vítimas. Pode até que tenha em fontes mais específicas, mas mesmo assim é muito difícil de achar. E como eu disse pra vocês, o cara era muito trambiqueiro. Eu acho que tudo que o Holmes poderia fazer pra ganhar dinheiro, esse homem fez. E o que acontece, né, gente? Não só com esse caso que eu contei agora, mas com muitos outros, ele revendia o esqueleto das vítimas que ele mesmo matava. Ele revendia, gente, pra escola de medicina e por aí vai. Mas vocês têm noção, o cara matava a vítima e depois ainda lucrava com ela, porque ele vendia depois o esqueleto. Realmente ele vai matar uma galera. O número é muito variável. Tem gente que diz que ele matou pouca gente, tem números muito grandes. Então, se vocês verem discrepância nesse caso, não se assustem, porque realmente o caso é antigo, é difícil a verificação. A gente não tinha como era dentro da casa, então a gente não sabe o que acontece. Mas tudo acaba sendo descoberto. Não, o que eu ia falar, fora que, tipo, ele cremava os corpos, eram muitas pessoas que vinham e voltavam, que passavam por lá. Então fica muito difícil, até eu acho que se fosse hoje em dia, esse caso já ia ser difícil
precisar quantas pessoas ele matou. Se fosse hoje em dia, com toda a tecnologia que a gente tem, ia ser muito difícil ainda. Por conta dele cremar, dele revender os esqueletos, de pessoas que passavam e iam. Então, tipo, é realmente muito incerto. E aí ele vai matar um dos seus cúmplices. Ele tinha um cúmplice que ajudava ele, principalmente nessa parte dos golpes que ele aplicava, né? Porque ele precisava desse dinheiro para continuar construindo o castelo dele, sabe, gente? Era uma coisa que ele realmente se endividava muito. Ele fazia várias dívidas com o banco. E aí ele renegociava essas dívidas. Então dizem que as dívidas deles eram enormes, que ele tinha vários nomes e tal. E esse cara era meio que o facilitador, era o cara que, tipo, fazia as apólices, só que ele acaba matando ele. O nome do cara era Ben Pitzel, ele tinha 3 filhos, né? E basicamente ele morreu, e o Holmes, como não perde tempo pra nada na vida dele, ele tentou aplicar um golpe, ele tentou revender o corpo do Ben, só que dessa vez acabou levantando um pouco de suspeita, porque o pessoal sabia que eles se conheciam, né? Tipo, não sabiam os crimes que eles faziam juntos, não tinham muita noção, mas sabiam que eles se conheciam. Sabiam que eles eram chegados. Então começou a levantar as primeiras suspeitas. Aí você pensa, nossa, Marisa, que foda, né? Daí o cara vai ser preso por isso, né? Vai rolar uma investigação super foda. Não, gente, o que acontece? O Holmes rouba um cavalo. Ele roubou um cavalo. Ele ficou a vida dele inteira roubando corpos do cemitério, revendendo para a escola de medicina, dando golpes de apólice de seguro, mais um monte de coisa, gente. Tipo, golpe provavelmente de nome. E aí ele vai ser preso porque ele roubou um cavalo. Exatamente, né? Só pra abrir um parênteses, né? O pessoal entra no castelo, né? Eles percebem não só que a construção era muito bizarra, né? Mas também eles vão até o porão e encontram alguns restos de corpos. Ele mesmo não tinha muito como poder se defender. E aí sim, né? Como o Thiago tá falando, ele é levado a julgamento. Se eu não me engano, ele vai ser levado a julgamento ele é condenado por, acho que 9 assassinatos, né? Ele chega a confessar 27 assassinatos para um jornal, e alguns estimam que eles possam ter 200 vítimas possíveis. Ele chega a ser acusado, julgado, e aí ele, em 7 de maio de 1896, ele é enforcado. Uma coisa que eu achei quase como uma licença poética que estava aqui. Porque tem aquelas mesmas coisas, assim como quando vão dar cadeira elétrica para a pessoa, eles pedem para a pessoa fazer seu último desejo, sua última fala, etc. E o Holmes, ele pediu para ele ser sepultado sobre concreto, para que estudantes de medicina não roubassem o seu cadáver. Enfim, é hipocrisia, né, gente? Como é que se diz? Sem comentários a respeito disso, né, gente? Então, como dissemos, né, o número de vítimas é muito incerto, muitas pessoas acham que pode estar aí na casa dos 200, infelizmente nunca vamos saber. E para quem tem curiosidade, o que aconteceu com o castelo, o que aconteceu com o local, ele não existe mais. Da última vez que eu pesquisei, parece que hoje em dia é uma agência dos Correios, só que, tipo, a estrutura, assim, se vocês forem ver lá no Google, não tem muitas fotos do local, né? Mas se vocês forem procurar lá no Google a foto, não é mais daquele jeito mais. Eles quebraram tudo. E é uma agência... Sabe a agência do Correio, gente? A de lá não é muito diferente das daqui, não. É bem uma agência de Correio, assim mesmo. Sabe uma caixona de madeira? É como se fosse uma caixa de fósforo grande, gente. É literalmente... Cinzão. Isso. É uma coisa completamente sem graça. Não tem nada disso. Também porque eu acho que... Bom, vamos pro momento 5 centavos, então. Momento 5 centavos! 5 centavos! Você pode começar, Thiago, porque sou sempre eu que começo o momento 5 centavos, então acho que você pode começar sobre qual foi as suas impressões desse caso. Muitas dúvidas. Eu vou dizer que nesse caso em específico eu não cheguei pelo menos a ler o livro do Darkseid, fiquei muito interessado, mas eu realmente não tive tempo para ler o livro do Darkseid. Mas várias fontes de pesquisas me deram várias coisas muito conflitantes. Se vocês quiserem, tem um vídeo muito interessante do Nerdologia sobre esse caso, então ele vai falar várias coisas, ele vai até
tratar um pouco sobre essa questão de quantas pessoas realmente o Holmes fez, porque muitos dizem que ele não fez tudo isso, que ele se autopromoveu. Tem outros que dizem que ele matou e fez isso mesmo. Então foi um dos casos que eu achei bem difícil, assim. E como vocês sabem, esses casos mais antigos é muito difícil ter uma verdade. A maioria das informações que são tiradas de notícias da época, porque era o que o jornal informava. Então acaba que, se você olhar o discurso do Holmes, é uma coisa, só que os historiadores depois vão atrás e veem que pode ter tido um superfaturamento de pessoas e tal. Alguns não suspeitavam, mas alguns diziam que não era bem isso, que não era bem um Castelo da Morte, que ele era meio só desorganizadão mesmo. Eu realmente não sei, eu fiquei com muita dúvida, mas uma coisa que eu tenho certeza é que esse cara era bom de lábia, porque ele fez muita vítima, ele não... Tipo assim, ele teve em 3 lugares diferentes uma vez, e ele conseguiu fazer 3 mulheres, 3 lugares, gente. Desculpa, o cara tinha muita lábia, sabe? Ele conseguia convencer as pessoas. E realmente, uma coisa que eu achei engraçado, e várias pessoas fazem essa comparação, até quando você dita H.H. Holmes, é que o personagem do Leonardo DiCaprio em Django foi inspirado nele, e eu achei parecido. Nossa, é verdade, nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu vi essas teorias maluquinhas aí, e eu realmente, comparando a foto do personagem do Leonardo DiCaprio e ele, eu achei parecido. Então, sempre que a gente gosta de trazer cultura pop pra cá, então quem assistiu Django do Tarantino, eu acho que pra mim é o meu papel favorito do Leonardo DiCaprio. Eu acho que foi, ele devia ter ganhado um Oscar e ele não ganhou, mas eu acho que é isso, assim. E você, o que você achou desse caso, Marisa? Você conta ele bastante no TikTok, a galera gosta bastante, te perguntam qual que é sempre o mote desse podcast, desse vídeo que você faz aí pro TikTok, dessa live. O pessoal, eu acho que tipo H.H. Holmes é um caso que até pedem bastante, mas não tanto quanto outros, que eu já contei, né? Mas é um caso que vira e mexe, aparece nas minhas lives, nos meus vídeos, principalmente quando eu quero falar sobre serial killers assim, que eram bem trambiqueiros e tal, sempre vem o Holmes na mente, porque eu fico muito em choque, né, que realmente, gente, ele era muito trambiqueiro. Tudo que ele podia fazer pra ganhar dinheiro, esse cara fazia. E eu tenho muita impressão que ele era, por mais que ele gastasse, assim, horrores, eu tenho certeza que ao mesmo tempo ele devia ser meio muquirana, não sei explicar, tipo, com certas coisas, assim, eu tenho impressão que ele era meio muquirana também. Mas, enfim, eu acho esse caso muito louco. Eu morro de curiosidade, gente, eu adoraria saber como que era dentro, tipo, do castelo. Tipo, o que acontecia lá dentro, assim, direito, sabe? Eu acho que são coisas, assim, que obviamente a gente nunca vai saber, mas que eu fico super, ultra, mega curiosa. E eu acho que esse é um dos milhares de casos que eu posso dizer que a gente pode chutar que o número de vítimas não é aquele que a polícia diz que ser, não é aquele que ele foi condenado. Eu acho que o número de vítimas é maior, sim. Não sei se chega a 200. 200 pra mim, sei lá, um número surreal de se pensar. Mas a gente nunca vai saber, como eu disse, né? Fora que, gente, casos antigos são muito difíceis de pesquisar. Muito, muito, muito. Vocês não têm noção. Tem que tomar muito cuidado pra pesquisar esse tipo de caso também, porque cada lugar vai dizer uma coisa diferente. Até casos que são novos já acontece isso. E com os antigos é pior ainda. É mais incerteza sobre o que aconteceu. Porém, eu continuo achando esse caso muito interessante. Eu acho que a essência dele a gente consegue captar sim e trazer aqui pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do caso de hoje. Não esqueçam de tirar um print, postar lá no Instagram, marcando eu, Thiago, a nossa página lá no Instagram. Seguir a gente lá, que ajuda a gente bastante, apoia bastante o nosso projeto. E caso você queira mandar um pix pra ajudar a gente, não esqueça, é contato apenas um podcast@gmail.com. Falou, galera. Até a próxima. Vamos chamar minha Alexa. Então, Alexa, conte uma curiosidade. Quem você diria que é a pessoa que mais ganhou um Oscar? O recorde, ainda hoje, é detido por Walt Disney.
Ele recebeu 22 prêmios de um total de 59 indicações, que teve ao longo de sua carreira. Ok, eu já conversei com a Alexia aqui, ela me disse que eu fui para o Paraguai e aí eu comprei uma Alexia para Thalita e ela acabou de me dizer que a pessoa que mais teve Ok. indicações ao Oscar foi o Walt Disney. Bora lá. Sim, é verdade. Cadê? Tá, pronto.